E aí, pessoas, tudo bem? Quarentena tá ok? Tudo ok aí com vocês? Olha quem é que tá com saudade de vocês aqui. Vocês estão com saudade da chamadinha também? Eu tenho certeza que vocês estão com saudade da chamadinha. Eu também tenho muita saudade das nossas aulas, eu adorava quando vocês participavam, mas agora estamos vivendo um novo momento, um momento aí diferenciado que exige de nós uma atenção e um cuidado diferenciado. Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! E agora, então, nossas aulas vão ser aqui. Eu quero que vocês tenham a mesma participação lá no Google Meets, quando a gente tiver os nossos encontros por videoconferência. Mas, então, para explicar, eu combinei com vocês que eu iria gravar essas videoaulas de uma forma que eu apresentasse os três capítulos que ainda ficaram faltando para a gente completar as nossas aulas do bimestre. Então, essa videoaula é sobre o capítulo 2. Para que a gente não comece de um meio ali do capítulo, eu vou voltar um pouquinho para o início do capítulo, fazendo ali um resumo do que a gente já viu, e aí a gente depois vai, então, continuar com os temas do capítulo 2. Beleza? Se esse vídeo ficar um pouco longo, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes para vocês assistirem e não ficar tão cansativo assim assistir o vídeo todo de uma vez, né? Assistir a aula toda de uma vez. Beleza. Bom, então como a gente já viu, o nosso segundo capítulo começa com aquela história sobre o pato mecânico na França do século XVII. Então, essa história é para contextualizar o momento em que a Europa estava vivendo, um momento de mudanças em que as máquinas começam a fazer parte do cotidiano daquelas pessoas. Então a gente tem ali um momento que é configurado logo após ali Revolução Industrial. As máquinas começam a substituir a imitar os movimentos humanos e substituir algumas funções humanas, e aí o pato mecânico da França, acabou vindo aí para esse capítulo de forma a ilustrar esse momento em que existia uma espécie ali de mecanismo em que imitava todas as funções de um pato. E isso foi um grande boom, né? Isso foi uma grande novidade e muitas pessoas tiveram um grande interesse e se assustaram ali, se maravilharam com essa novidade na França. Isso marcou um momento diferenciado para a filosofia e com certeza trouxe, então, com uma grande importância para aquele período, o espírito de um conhecimento, um modelo de conhecimento que nós conhecemos por mecanicismo. Como a gente viu, então, o mecanicismo ele vai ser muito presente no capítulo 2. Muitos dos filósofos, muitos dos teóricos que nós vamos falar nesse capítulo 2 vão estar ali influenciados direta e indiretamente por essa ideia do mecanicismo, e também nós vamos ver ainda essa influência lá no capítulo 3 e no capítulo 4. Isso porque o mecanicismo ele foi o grande fundamento filosófico do século XVII. Beleza, então o que é o mecanicismo? O mecanicismo é uma doutrina que tenta explicar todos os processos naturais através de leis mecânicas. Então, entende-se que todo e qualquer movimento, todo e qualquer processo natural, naturalmente desenvolvido, ele pode ser explicado por leis mecânicas, porque é regido, então, por leis físicas e químicas. A ideia é que qualquer objeto existente no universo seria composto de dois elementos: partículas, que seria necessariamente a substância, e o movimento, porque essas partículas elas estão sempre em movimento. Então toda matéria, todo objeto no universo, ele é formado então por substância, a matéria é formada por sua substância, que seria então o que a gente viu, por exemplo, lá com Demócrito, do átomo, Então toda a matéria é formada por seus átomos, e esses átomos estão em movimento, o que daria uma segunda característica para a matéria. Então a matéria ela tem, como a gente viu, essas duas características.
a substância, que seria o átomo, que é a forma, e o movimento, dado o movimento que esses átomos têm, e que também, por esse mesmo movimento, que é regido por uma lei física, ele vai então movimentar ou dar a característica do movimento para esse objeto. Isso quer dizer que cada parte do universo, ela funciona de uma determinada forma. Não é que nesse universo todo tudo funciona do mesmo jeito, mas que existem leis, assim como existem átomos específicos para cada tipo de matéria, né? Como a gente viu, existe o átomo da madeira, o átomo do ferro, o átomo da roupa, né? O átomo da pele. Então, para cada substância material existe um átomo. Esse átomo é regido, então, tem as suas características de substância e tem o seu movimento específico. Então, cada coisa, cada objeto do universo vai obedecer também essas mesmas características. Eles têm uma substância específica e uma característica de movimento específico. Então, eu vou descobrindo, a ciência vai começando a descobrir essas relações entre a substância e o movimento dos átomos que compõem essa substância. Bom, se o universo é constituído, então, de átomos em movimento, qualquer efeito físico resulta dessa causa direta, ou seja, qualquer efeito físico constituindo a partir do seu átomo e do seu movimento também tem relação direta com a lei que o rege. Isso foi o grande espírito da época que determinou o seguinte: tudo o que os cientistas precisam saber está atrelado ao mundo material. E o mundo material é regido por leis. Se eu descubro essas leis, eu consigo então organizar o conhecimento acerca de tudo aquilo que existe no universo. Bom, dentro dessas leis, então, se estabelece uma relação única, que é aquela que a gente viu na aula, que é a relação entre causa e efeito. Toda causa produz um efeito determinado. Toda causa específica produz um efeito determinado. Então, todo efeito, por si só, resulta de uma causa específica. O efeito está sujeito a essas causas e também, por essa própria relação, sujeito às leis da medição. Eu posso medir o quanto essa causa influencia neste efeito e, ao medir essa relação, essa própria relação entre causa e efeito se torna previsível. Beleza? Então, a observação, a experimentação e a medição vão se tornar diferenciais nessa ciência. Tudo deve estar dentro desses preceitos. Tudo deve ser observável, deve ser medido, mensurável e experimentável. Experimentável em termos de reproduzível, né? Essa é a característica do qual o mecanicismo vai ser montado, vai se fazer forte, vai se fortalecer, e também a característica mais forte da ciência moderna. Então tudo fica determinado pelas leis físicas e o mecanicismo então vai enxergar o universo como uma grande máquina. Então pensem no seguinte, se eu tenho várias substâncias, muitas substâncias diferentes, muitos átomos e vários tipos de átomos, cada substância dessa é como se fosse uma grande engrenagem desse universo. Então essas engrenagens, elas não só têm as suas leis particulares dentro dela, como também elas têm leis que influenciam outras engrenagens. É isso que vai fazer com que a ideia do universo mecânico seja possível, porque o mecanismo do universo é justamente entender não só as leis particulares de cada substância, mas também as leis que vão influenciar outros mecanismos, e aí dá o funcionamento de todo o universo. É justamente por isso que o universo é comparado a um relógio, né? Porque o relógio, entendido como um universo, ele tem as suas pequenas engrenagens que fazem funcionar os ponteiros. E o relógio ele é marcado ali por uma grande novidade e um grande fortalecimento da ciência moderna, que é justamente a característica da medição. Quando nós, ocidentais, conseguimos medir o tempo com maior precisão, isso faz com que a ciência e com que todos os procedimentos científicos da época saiam fortalecidos. Então o relógio se torna
e o tempo, né, não necessariamente o relógio por ser um objeto, mas o relógio pela sua característica de medição ou de precisão na medição do tempo, se torna um elemento fundamental para a ciência moderna. Beleza? Fica entendido então que o universo mecânico, e comparado ao mecanismo do relógio, é uma grande metáfora, é a metáfora perfeita, né, para esse espírito do mecanicismo. O universo funciona então a partir das suas peças, e essas peças funcionando como engrenagens, uma influenciando a outra, para dar então o funcionamento total desse universo. Beleza. Isso teve grande impacto então no pensamento e trouxe modelos para a ciência, modelos de regularidade, previsibilidade e exatidão. Então, esses três elementos, previsibilidade, regularidade e exatidão, são características que vão fundamentar a noção de verdade na ciência moderna. A verdade, ela precisa ser regular, precisa ser previsível e precisa ser exata. Essa é a ideia de verdade dentro de um conceito moderno que a gente vai estudar depois. Eu vou ver vou tentar puxar e gravar uma aula só para falar sobre esse conceito da modernidade para vocês. Então, e a medição do tempo, né, dentro desses modelos de regularidade, previsibilidade e exatidão, trouxe mais segurança, né, a medição do tempo trouxe mais segurança aos métodos experimentais e científicos. Se tornaram um modelo, então, para o universo. O comportamento do universo não é diferente do funcionamento do mecanismo do relógio, né? Esse preceito básico, e como o universo é uma máquina, ele é semelhante a esse relógio. E assim, o relógio permite nos compreender em pequena escala o funcionamento em grande escala do universo. Essas duas frases que são retiradas lá do livro Schultz, elas caracterizam dois modelos de pensamento essenciais para o mecanicismo que a gente viu também na nossa aula, que é o determinismo e o reducionismo. Então nós vimos lá o determinismo como uma ideia de que um ato determina outro. Então qualquer ato ou ação é determinado por um outro evento, e aí pode ser, por exemplo, um evento do passado. Esse determinismo ele é puramente, como nós falamos, da relação entre causa e efeito. Então, uma causa determina um efeito. Então, da mesma forma, um evento do passado determina uma ação. Essa relação direta entre um evento e uma ação é o que se chama de determinismo. Significa dizer que toda e qualquer compreensão de algo, ela só é possível sendo determinada por uma causa, sendo determinada por uma ação. Então, o determinismo vai ter essa relação direta entre o efeito do que se quer e a causa para este efeito. Toda e qualquer relação direta que explique, por exemplo, a violência, o motivo da violência é a falta de educação. Então, se eu relaciono a falta de educação ao motivo da violência, eu estou fazendo uma determinação e a partir do momento em que eu utilizo essa relação como única, ela vira então um determinismo. Outro exemplo, a personalidade, ela é formada na infância. Então aquilo que você é na vida adulta tem uma causa determinada na infância. As relações que explicam sobre essa influência são chamadas de deterministas. Beleza? O outro ponto, então, é o reducionismo, que é a explicação de qualquer coisa ou fenômeno a partir de partes mais simples. Então, o reducionismo é entender um fenômeno complexo a partir de um elemento simples. Dizer, por exemplo, que a violência, a causa da violência, só se dá a partir do contexto econômico. Ou a causa da violência só se dá a partir da própria personalidade. A pessoa é violenta e por isso existe a violência no mundo. Então, qualquer tentativa de resumir um elemento complexo, um fenômeno complexo, a uma explicação mais simples é chamada então de reducionismo. Tanto o determinismo como o reducionismo, eles estão nesta relação direta entre causa e efeito, e uma que nós vamos ver mais à frente de estímulo e resposta. Ambos, tanto o reducionismo como o determinismo, caracterizam essa ciência moderna e também vão influenciar diretamente a psicologia.
Bom, depois nós vemos que a ideia desse universo mecânico acaba sendo então trazida para o universo humano. E aí começa-se a relação entre os robôs ou os movimentos mecânicos, os movimentos humanos mecanizados, né, de certos robôs que vão reproduzir ou imitar movimentos humanos, com a ideia de que o nosso corpo, o corpo humano, é também uma máquina. Então, tudo aquilo que o robô imita nada mais é do que a imitação, né, do que o próprio processo de movimento natural do corpo. Como a gente conversou, por exemplo, na sala de aula, tudo o que a gente pode, tudo que a gente observar de máquinas ao nosso redor, ela tem esse princípio. A gente consegue entender o funcionamento básico de uma máquina, por mais que eu nunca tenha visto, por mais que eu não saiba como uma coisa é feita, por mais que eu não saiba da estrutura do mecanismo que a faz funcionar, eu posso comparar o seu resultado, o seu efeito ou o seu movimento a qualquer efeito e movimento ou qualquer processo e movimento humano, né? A gente conversou um pouco disso na sala de aula. Então, a ideia de que, da mesma forma que o universo funciona, determinado por leis físicas e mecânicas, as pessoas também funcionariam assim. E aí, por isso, eu conseguiria, então, mensurar, prever e reproduzir movimentos nos robôs ou nas máquinas. Então, o robô ele vai fazer o movimento, ele vai repetir o movimento ou imitar o movimento humano a partir das características de previsibilidade, exatidão, regularidade, né, tudo aquilo que a gente já falou sobre o mecanicismo. Então, o corpo humano vai seguir a mesma lógica, portanto, regido pelas mesmas leis físicas e funcionava como um universo, ou seja, igual ao mecanismo de um relógio. No próprio corpo humano ele vai ter ali as suas peças e as suas engrenagens que vão então movimentar, vão então influenciar umas às outras para dar a característica de movimento. Tudo então que se aplica ao universo se aplica ao corpo humano e também vai se aplicar à mente humana, né? Então a gente viu ali que os métodos experimentais e quantitativos começam a ser utilizados para estudar a natureza humana. Vai ser uma grande corrida, uma grande tentativa de buscar cada vez mais essas leis, a compreensão dessas leis que regem o ser humano e, por consequência, nós temos o uso das mesmas leis e dos mesmos princípios para entender a mente humana. O espírito do mecanicismo vai ser aplicado necessariamente ao universo, ao corpo e agora à mente. E o primeiro exemplo que a gente tem é justamente a máquina calculadora lá do Charles Babbage. Então, nós vemos no capítulo a invenção de uma máquina de calcular que é bem diferente. Eu vou deixar para vocês a foto, né, dessa máquina, é bem diferente dessa que nós entendemos hoje. É uma máquina enorme que era também chamada de máquina da diferença, e essa máquina ela acabava repetindo algumas funções dos cálculos matemáticos ou, de uma certa forma, imitando a mente humana ao calcular uma razão matemática. Então, enquanto os robôs vão imitar os atos físicos, essa máquina calculadora vai imitar então as ações mentais dos seres humanos. Essa máquina vai representar um grande marco na tentativa de simular o pensamento humano para fabricar um mecanismo que demonstrasse uma espécie de inteligência artificial. E aí a gente viu lá na sala de aula o nosso amigo Watson, que agora nossa grande era nova da informática está na era da cognição artificial, que não só reproduz um sistema e um mecanismo de pensamento, ou seja, faz aquilo que é determinado para fazer, mas aprende com isso e dá respostas mais semelhantes, né, no futuro ou de forma mais corriqueira, de forma mais cotidiana. Bom, isso tudo caracteriza então a Idade Moderna. E aí a gente tem o advento das novas ciências. Todas as ciências vão se organizar então a partir desses preceitos e vão ter uma influência muito grande do mecanicismo. A filosofia natural é reduzida a elementos matemáticos. Então, o que é isso, a filosofia natural? Toda forma de entender a matéria ou toda forma de relacionar a ideia de matéria que já era discutido, como a gente viu, como a gente está vendo, né, na verdade, nas aulas de fundamentos filosóficos,
Toda essa relação vai ser então levada a apenas os processos matemáticos. A matemática vai começar a ganhar muita importância por ser ela um instrumento capaz de fornecer a regularidade, a previsibilidade e a reprodutibilidade, né? Reprodução, previsão e, além, lógico, das características de medição e a regularidade. Beleza? Então, o método científico vai se organizar a partir desses preceitos e tendo como legitimidade do conhecimento, desse novo conhecimento científico, a mensuração da natureza através do instrumento da matemática. E aí nós temos duas orientações metodológicas que vão surgir aí nesse novo contexto da ciência moderna, né? Duas orientações metodológicas para essa investigação científica. O que vai ocorrer então? Conforme a matemática vai ganhando força ali com Galileu, primeiro com Copérnico, depois com Galileu Galilei, nós vamos tendo a ideia e a reprodução, inclusive, de uma ideia lá do Pitágoras, que a gente viu de que a matemática é um instrumento necessário para reproduzir e para entender, para desvelar a teia numérica que compõe o mundo. Galileu e Copérnico vão nessa mesma linha do Pitágoras lá no século V a.C., né, que a gente viu em Fundamentos Filosóficos. Depois que a ciência começa então a reproduzir essa ideia e a dar mais importância para o cálculo, a dar mais importância para a matemática e realmente utilizar a matemática como seu fundamento básico, surgem caminhos para entender como esse conhecimento é produzido e entendido pelo ser humano. Então, ok, nós temos um conhecimento básico, um conhecimento necessário, um instrumento padrão para todas as nossas ações, para todos os procedimentos científicos, e entendemos que ao reproduzir esses procedimentos científicos, nós conseguimos então chegar a uma segurança, ao qual chamamos de verdade. Então, se eu consigo lá fazer uma medição, uma mensuração desse objeto, entender as relações de causalidade entre ele e o efeito que se produz pelo movimento, se eu consigo reter uma regularidade, regularidade em termos de reprodução desta mesma relação, se eu consigo prever isso, se eu consigo reproduzir isso tudo, então eu consigo dominar e chegar mais próximo da verdade. Mas essa verdade começa a ser questionada em termos de onde advém essa verdade? Qual o caminho que leva para que eu chegue a essa verdade? Porque se entende, então, que a matemática é apenas um instrumento. O que é o motor desse instrumento? Já pensando na própria influência do mecanicismo. O que faz movimentar a matemática? O que dá movimento? O que faz movimentar as causas e os cálculos matemáticos? Então, de onde vem o conhecimento é uma das características mais importantes do século XVII. E isso vai abrir para duas grandes correntes de pensamento, ou duas orientações metodológicas para entender e partir, ser o ponto de partida, ser a diretriz de todo esse procedimento científico. E nós vemos isso como racionalismo e empirismo. Eu chamei a atenção para vocês que no livro não cita o racionalismo, né, ele só cita ali o empirismo e coloca, inclusive, ali, dá a impressão de que o nosso grande personagem, que nós vamos conversar a partir de agora, ele não está... ele está, na verdade, esse personagem está atrelado ao empirismo e, na verdade, ele não está atrelado ao empirismo. Eu não sei por que razão, no livro não é citado o racionalismo. Então, só para a gente entender bem, nós temos duas orientações metodológicas que vão permear o conhecimento científico da época, o racionalismo e o empirismo. E esse grande personagem, que é o René Descartes, né, que nós começamos a conversar nas aulas, ele vai ser o grande marco e o grande personagem desse movimento racionalista. Inclusive, vocês vão ver aí, se procurarem, ou em alguns livros, vai estar relacionado com racionalismo cartesiano, para justamente dar essa ligação direta com o René Descartes, que tem o seu nome ali em latim, chamado Renatus Cartesius,
E aí por isso o nome cartesiano, né? Então, só para outro ponto bem importante, fala-se Descartes, não Descartes, tá? Descartes, ou no paranaense Descartes, tá? Descartes. Não se fala o S. E aí, o Descartes vai ser, então, o nosso grande personagem nesses primórdios da ciência moderna. Bom, é no contexto do Renascimento que essas ideias racionalistas vão começar a ganhar força e defendendo então a partir desse contexto do Renascimento o retorno das ideias da Grécia Antiga. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre o Renascimento lá nas aulas de Fundamento Filosófico, mas só para a gente ter uma contextualização, antes de a gente falar de Idade Moderna, antes de a gente ter uma consolidação mesmo das ciências modernas e de todo esse aparato que vai dar pano de fundo para a psicologia moderna, nós temos o Renascimento, que é um grande movimento cultural, filosófico, social, que vai atingir praticamente toda a Europa. Ele começa ali, ele tem os seus inícios ali por volta da França e da Itália, e vai ganhar forças cada vez mais, vai ficar cada vez mais presente em toda a Europa, mas vai ter uma força muito grande na França. E essa revolução, esse movimento cultural, então, ele vai fazer com que se resgate os preceitos, se resgate a sabedoria, se resgate a filosofia ou o modo de fazer filosofia da Grécia Antiga. A ideia, então, central do renascimento filosófico era fazer renascer a filosofia antiga para dar um novo significado, para dar uma nova continuidade. Então, a base dos estudos desses pensadores da época e desse movimento do Renascimento era a Grécia Antiga, era tudo aquilo que a gente estuda e está estudando lá no início da disciplina de Fundamentos Filosóficos. E é isso que vai movimentar, principalmente ligado ao retorno das obras de Aristóteles, é que vai ligar a força que a academia vai ter para sair da Idade Média, para sair do subjugo da Igreja e para iniciar um novo movimento de conhecimento que nós vamos chamar de ciência moderna. Então, o Renascimento vai ser esse processo de transição em que nós já temos alguns movimentos dessas características da ciência, né? Nós já temos essa influência do mecanicismo que nós estamos falando, mas que ainda estamos num momento ali de final da Idade Média, ainda estamos sobre um julgo ainda, ou sobre uma característica muito grande ali da Idade Média Alta, e isso tudo a gente vai conversar sobre essas características do Renascimento em uma outra aula lá em Fundamentos Filosóficos. Bom, depois desse período de transição do Renascimento, a ciência vai começar a se tornar mais específica, e é quando a gente determina, então, o alvorecer do pensamento moderno, o alvorecer da Idade Moderna, revelando novas descobertas, né, e colocando no centro das discussões filosóficas a ideia de como é possível um conhecimento. Quem vai trazer essa máxima, quem vai trazer essa necessidade de perguntar de onde vem o conhecimento, atrelado a todas as necessidades da ciência, desse novo conhecer, é justamente o Renascimento. Tá? Por quê? Porque a gente tem ali uma grande divisão entre o primeiro grande embate, que a gente vai conhecer também em Fundamentos Filosóficos, mas do primeiro grande embate de ideias que são feitos, né, que é feito de Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles são a pedra fundamental que vai dar base a racionalismo e empirismo. Então esse embate aí vai acabar causando uma ruptura no modo de conhecimento e uma ruptura nessa orientação metodológica. Muitos ainda vão continuar com um modelo platônico, que segue aí uma grande tradição também na Idade Média, e outros vão optar por uma tradição, por um caminho mais aristotélico, rompendo com a tradição da Idade Média. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Bom, a modernidade então surge com esse questionamento de o que é o conhecimento, de onde vem o conhecimento.
e faz surgir então o que nós chamamos de epistemologia ou teoria do conhecimento. Começam-se a surgir as teorias que vão buscar entender de onde vem o conhecimento, como o conhecimento é organizado, como começa e onde esse conhecimento é produzido. Bom, no século XVII, então, testemunha uma evolução bastante abrangente e diversificada da ciência, e essas duas correntes, né, esses dois movimentos, que é o racionalismo e o empirismo, ganham destaque e notoriedade nos rolês científicos. O racionalismo e o empirismo são escolas de pensamento que buscam explicar a forma como os seres humanos adquirem o conhecimento e organizam esse conhecimento. E, logicamente, tem elementos fundamentais bem opostos. O racionalismo vai estar ligado à ideia da ratio, né, que é a razão, ou seja, uma corrente filosófica que vai atribuir particular confiança à razão, e ao passo em que ela mesma acredita que é da própria razão que se obtém os conhecimentos. Então é justamente por isso que esse movimento será chamado de racionalismo. Tem lá a ideia de que a ratio, ou a razão humana, é o elemento fundamental de onde advém e é fundamentado, e é baseado, e é solidificado o conhecimento. A doutrina do racionalismo, então, alega que tudo que existe tem uma causa inteligível, ou seja, tem uma causa na inteligência, no próprio saber, sendo este saber, muitas vezes, inato. O saber já existe. Então, ao já existir o saber, o que nós precisamos fazer é, por um mecanismo, por um procedimento correto, que é a própria ciência, alcançar este saber, alcançar essa causa inteligível. Causa significa dizer que o saber é origem, que essa ideia, que a razão é uma origem. Lembre que toda causa produz um efeito. Então, se a razão é a origem, o efeito dessa razão é o conhecimento humano. Então, a ideia de que temos uma razão, e essa razão é inata, esse conhecimento é inato, isso dá, então, toda a característica de adquirir, fundamentar, produzir, reproduzir o conhecimento. Bom, por outro lado, o empirismo vai ter como sua característica básica a empíria, por isso empirismo. Empíria significa, em latim, experiência. Então, o empirismo vai dizer que a busca do conhecimento é mediante a observação da natureza, e a atribuição de todo o conhecimento será dado à própria experiência. Então, enquanto que no racionalismo eu tenho a característica de a busca do conhecimento e a própria característica do conhecimento é dado à razão, no empirismo eu tenho que a busca do conhecimento é mediante a observação, e a atribuição do conhecimento é justamente a própria experiência. Nós temos um antagonismo entre o que é o racionalismo e o empirismo. Então, nós vamos parar por aqui, e no vídeo a seguir nós vamos falar sobre René Descartes, tá? E tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o racionalismo cartesiano. Beleza? Até lá!